Olá, pessoal do Instituto Mulheres Jornalistas, da TV Mulheres Jornalistas. Hoje a gente está com Josué, né? Que não é Josué, quem será que é? Tem um certo segredo lá atrás dele, um quadro, né, que representa. É o Vinícius, que fez Central do Brasil em 1998. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, querida? Por aqui tudo certo, na medida do possível, né? Isso aí, com essa pandemia tá um pouco complicado, né? Principalmente para a área artística. Bastante. Na verdade, se fosse só a pandemia, a gente ainda estava conseguindo se virar, esperar com mais tranquilidade. O problema é que a gente não tem só a pandemia, a gente tem um pandemônio, né, na presidência da República que complica ainda mais as coisas para todo mundo. Da cultura, então, tipo, a gente está meio de cabelos em pé, assim. Mas, sigamos. E é bem complicado, porque a gente não consegue ter nenhuma outra estratégia, a vacina chegou depois, aí também prejudicou um monte. Então, se complica para abrir um teatro, para poder gravar. De repente, as novelas estão agora, pouco a pouco, né? Na verdade, o cenário das produções está voltando mais, né? Principalmente novelas, como você falou, e também as séries, né? Que estão muito em voga e que, na verdade, está salvando o audiovisual, assim. Nós artistas, a galera que trabalha, né, por trás das câmeras, porque o cinema em si está muito devagar, porque o cinema, no geral, a gente depende ali da Lei Rouanet, enfim, do aporte financeiro público, né? O qual não só o presidente, como, né, o secretário de Cultura, com a ignorância profunda, odeiam a arte e não fazem nada para ajudar, para liberar a verba, uma verba que é destinada para a cultura, uma verba certa, que não é tirada de lugar nenhum para ir para a gente, muito pelo contrário, é inclusive uma verba que nem é mexida. Se a gente não usa, ela não é mexida, não é realocada, entendeu? Então é tudo muito difícil, mas as séries estão voltando devagar, com muitos protocolos, muito cuidado, são testes diários que as pessoas fazem. Quem está em casa filma 2, 3 vezes na semana, faz teste em casa e teste quando vai para o set. E as pessoas que estão direto no set, teste todo dia, ali na hora de entrar, sabe? E, enfim, máscara o tempo inteiro, muito cuidado mesmo. E é uma turma, né? Não é um para gravar, é um monte de gente. Não, é uma galera, é uma galera. E nesse sentido, né, a gente consegue observar o quanto a área da cultura dá emprego para as pessoas. São muitas pessoas envolvidas, ninguém acredita. Um set de filmagem é gigantesco, para mais de 20 pessoas, 20, 30, 40, 50 pessoas, entendeu? São muita gente envolvida. E tem que ser bem rigoroso, né? Porque a gente precisa dos artistas vivos para continuar fazendo. Tem que ser rigoroso ali para criar estratégia para ninguém pegar o vírus, né? Sim, super rigoroso. E também para não perder as diárias de filmagem. Imagina, cada dia que você perde de filmagem é dinheiro que vai embora, entendeu? Então tem que ser tudo muito, muito rigoroso e as pessoas respeitando, né, esse rigor, as regras e tudo mais, profissionais envolvidos ali. Vinícius, eu queria trazer um pouco sobre o filme que se deu em 98, né, Central do Brasil, e eu queria saber também, fazendo uma analogia lá, o que tu acha que mudou no Brasil de lá para cá para as crianças pobres no Brasil? Porque tu representava, né, o Josué era um menino pobre, né, vindo de fora, enfim, então, de certa maneira, tinha a mãe ali, mas depois perdeu. O que mudou de lá para cá? Ou tu acha que tá a mesma coisa ou até pior para as crianças no Brasil? Eu acho que nesse exato momento é possível afirmar que está pior, né? Eu acho que por conta da pandemia, falta de políticas públicas. Acho que depois do Central a gente teve um progresso geral aqui no país, não necessariamente por conta do filme, mas por questões políticas, né? Que o filme acabou embarcando e acabou despertando em muitas pessoas um olhar diferente para o mundo, para o Brasil, né, para as pessoas do seu entorno. E aí, necessariamente, a gente teve uma melhora, porque também do jeito que estava, ou ia para o buraco definitivamente, ou, né, melhorava. E assim foi, né, mesmo com o Fernando Henrique ali no governo, depois, né, a era Lula, que foi um momento muito incrível,
para a gente no país. E dentro da cultura, muita melhora também. A questão das crianças é mais difícil avaliar, da minha parte, porque eu não tenho um conhecimento profundo disso, mas o pouco que eu consegui acompanhar, a gente teve um processo de adoção muito grande, né? Esse processo vem melhorando cada vez mais, né? Vem ficando... Não é que é menos rigoroso, né? Chegar chegar lá e falar que quero adotar uma criança, porque também não é assim, né? Você precisa ter responsabilidade, você precisa comprovar um monte de coisas, mas eu acho que um processo ficou menos burocrático e menos chato, digamos assim, né? Eu acho que é isso, menos burocrático e chato, que não incomode tanto as pessoas, né? Eu acho que chegar a comprovar a sua dignidade enquanto cidadão, cidadã, é o suficiente para poder cuidar de uma criança. Então, a gente teve esse processo. Recentemente, sinceramente, já não sei mais como anda, né? Mas fora desse processo é a questão das escolas, as escolas públicas, as crianças nas comunidades, que aí também é um outro assunto, né? Um outro aspecto, como lidar com essas crianças no momento pandêmico, no momento onde as políticas públicas estão quase que erradicadas, estão sumindo pouco a pouco, onde você tem uma polícia que entra em comunidades atirando à torta e à direita, sem saber em quem atira, sabe? Então, eu acho que falta esse cuidado ainda. E isso é de antigo, né? Eu acho que um filme melhor que fala dessa questão de crianças abandonadas, nesse aspecto que eu falei da segunda parte, é o Pichote, né, do Babenco. Que ele, enfim, é uma criança que sai de uma comunidade, depois vai para um reformatório com outras crianças, né, uma vida muito dura, muito difícil, e que hoje em dia, enfim, ainda tem esse processo, né? Ainda acontece muito isso, e é muito dolorido, dolorido, enfim, essa situação. Eu fiz uma pesquisa no jornalismo, né, há uns anos atrás, sobre a questão das crianças que atuavam, que trabalhavam com dramaturgia, apresentação, e a pesquisa mostrou alguns resultados, assim, como é que era para ti trabalhar quando criança, porque esse ator é um trabalho, né? Como foi para ti isso? Sim, curioso que recentemente eu estava pensando nesse trabalho infantil, porque recentemente também nesse governo surgiu a coisa, o trabalho infantil é importante, olha aí, as crianças têm que trabalhar e tal, mas é muito diferente. Uma coisa é você ser explorado embaixo do sol quente de 40 graus, sem a oportunidade de ir para a escola, você ao invés de ir para a escola, você está trabalhando, sabe, sem a menor condição de sobrevivência, de cuidado, nada disso. No meu caso, e no caso de muitas outras crianças do audiovisual, é completamente diferente, sabe? Tem leis, tem os pais que acompanham, tem o número muito limitado de horas, tem a questão da escola, tem tudo isso no nosso entorno que ajuda a nos proteger, sabe? E é meio que um pré-requisito você estar na escola, você estar estudando, né? Acho que para todo artista é isso, né? Você tem que ter conhecimento, tem que estar o tempo todo em movimento, não é só estar indo para o set gravar. Você tem que estar no meio de várias coisas, até para o seu trabalho mesmo, para a sua atuação. Então, são coisas completamente diferentes, sabe? Uma coisa é o trabalho... Dá tempo de namorar, dá tempo de tudo, assim. Sim, claro. Dá tempo de tudo. Exato. Depende também quando os pais também cortam, porque de repente pega a criança, saiu de um filme, já vai fazer comercial, vai fazer outro filme, tem que ter um certo limite também, né? De repente. Exato. A gente não pode pegar, né, pais, mães, né, loucos, alucinados pela fama da criança, que muitas vezes são muito mais preocupados com a fama da criança do que com qualquer outra coisa. Isso. E aí sai jogando em um monte de trabalho e esquece que, né, ali tem uma criança que precisa muito mais de outras coisas do que de fama ou, sei lá, dinheiro naquele exato momento, sabe? Então, é importante observar tudo isso. É importante observar a criança como uma criança, gente. Lógico. Hoje em dia, eu, de fato, eu tenho um pouco... Eu fico olhando as crianças no set, eu fico bem preocupado, assim, sabe? Com como estão cuidando, estão fazendo direitinho, sabe?
Eu fico preocupado, porque é isso, a gente precisa ser criança, precisa Mas tem essa questão do pai, passar por né? essa parte da vida. De tu ser Oi? pai também, né? Então, tem essa Exatamente, questão da tem 2 paternidade, filhos, né? então, total, é impressionante. Assim, eu vejo uma criança no set e você fica até meio tenso, você fala, ai meu Deus do céu, É. o que estão fazendo com essa criança? Mas no geral é isso, né? São bem cuidadas, assim, sabe? Se hoje tu tivesse no lugar da Dora, da Fernanda Montenegro, grande Fernanda Montenegro, um beijo para ela. Maravilhosa. Nossa cultura aí do Brasil, né? Tu teve contracenar com ela deve ter sido maravilhoso. Se tu estivesse no lugar da Dora, né, do personagem que escrevia as cartas lá no Central do Brasil, escrevendo uma carta, o que tu escreveria e para onde tu remeteria? Caramba! Agora? Que difícil de pergunta, nunca fizeram essa pergunta. Nossa, tão difícil. Acho que, curiosamente, eu participei de um projeto recente do SESC aqui de São Paulo, de uma das cidades do interior, que era isso, que era escrever uma carta. E aí essa carta ia chegar para várias pessoas ligadas ao SESC. E eu escrevi falando de afeto, de empatia, sabe? Eu queria levar isso para as pessoas, até pensando no próprio Central mesmo, sabe? Porque é uma trajetória ali de afeto, né? De redescobrimento, de resiliência, de muita empatia. Então, eu acho que isso, talvez mandar direcionando as cartas para as famílias que perderam entes queridos, né? Que tentaram de alguma forma se proteger e não foi possível, e acabaram perdendo pessoas para esse vírus maldito, e que estão, né, hoje em dia, sobreviver, e também para muitas crianças, né? A gente falou um pouco das crianças, e eu esqueci de falar que muitos pais, né, tanto pai e mãe, estão morrendo e deixando filhos. E aí? Para onde vão essas crianças? Sabe? O que vai acontecer com elas? Né? De repente, crianças com uma estrutura familiar ali, um lar, uma casa, vão para onde? A gente se preocupa muito quando é pai e mãe com essa questão. Abre mais a visão, de repente, né? Sim, super, super. Então, eu acho que eu escreveria uma carta para essas pessoas, para essas crianças, enfim. Bacana. Eu tinha essa curiosidade. Boa pergunta. Eu estava ali, mandou a carta pro meu pai, tia, e ela não remetia, não mandava. Pode despachar. Quanto foi? R$2. Não, menos um, pela carta aqui que eu não mandei. Ah, R$1. Mas, mãe, como é que você sabe que ela vai botar a carta no correio? Você ainda nem botou a carta no envelope. Deixa de ser mal educado, menino. Não vê que a senhora queria ajudar a mãe? Próximo. Conta só, assim, um pouquinho sobre ter contracenado com a Fernanda Montenegro e se isso te abriu portas depois, né? Porque foi uma escola, deve ter sido uma escola estar ali com ela, né? Sem dúvida. Para mim, a Fernanda foi a minha grande escola, assim, de interpretação, de ser humano, de humanidade, de profissional. Imagina você chegar num set, você sem experiência nenhuma, uma criança, e aí tem ao lado a Fernanda Montenegro, e que ela simplesmente, ao invés de eu ter que estender o tapete vermelho para ela que estende o tapete vermelho para mim e fala, vem, pode vir, vamos juntos nessa busca, eu estou com você, entendeu? Não é você tá comigo, é eu, Fernanda Montenegro, estou com você, tá? O caminho que você traçar aqui, eu estou com você, eu vou estar sempre te amparando. E eu acho que isso para mim foi um grande aprendizado, né? E aí, claro, o dia a dia, de como ela lida com as pessoas, a cena, a coisa do profissionalismo, a coisa da humanidade, né, de ser meramente uma pessoa, né, uma servidora, uma pessoa em serviço, né, de um trabalho, né, como um bom profissional sem muito nariz em pé, sem nenhum nariz em pé, na verdade. Ela nunca foi disso, né, apesar de ser uma dama, é isso, mas quem né, a excelência está ali, está no seu jeito de expressar, está na sua humanidade, seu jeito de chegar, de falar com as pessoas, e que você é respeitada no caso dela. Então, para mim, foi um ganho tremendo nessas áreas, assim, uma oportunidade que, de fato, acaba abrindo portas para outros trabalhos, porque, além disso, ela te deixa tão à vontade que você consegue desempenhar um papel bacana, sabe? Um papel de interpretação
a nível gostoso de se assistir, sabe? E ela entrega junto, né? Então, é de uma riqueza, assim, infinita. Fernanda, para mim, é a deusa na terra. Quantas vezes tu olhou Central do Brasil? Isso aí não tá no roteiro, essa mais pergunta. 300. Oi? Chega amigo em casa, vamos olhar Central, tu vai. É, quase isso. Nossa, Central passa a cada 15 dias na televisão, tá passando. E a cada 2 dias na semana me marcam alguma coisa no Instagram, de uma foto, um monte de coisas. Assim, Central tá impregnado, assim. Mas tu é um ótimo ator, meus parabéns, porque assim a gente chora contigo, obrigado. Né? Tu chora bem, né? Chora muito bem. Assim, falando, tu buscou um pouco esse resgate das redes sociais, e a minha pergunta aqui é a seguinte, né? Eu tô trazendo muito filme para fazer esses ganchos das perguntas, né? Porque o filme ele é muito atual, mesmo tendo esses anos todos. Tem uma parte que tem um homem que senta na frente da Dora, da Fernanda Montenegro, no filme, e fala que ele é muito bonito, que tem os olhos claros, né? Para mandar lá para a suposta namorada. E ele não é nada daquilo, né? Sou alto, tenho olhos castanhos, cabelos lisos e instrução superior. Dizem que sou bonito. O mundo é fake, Dora. Não, e a instrução superior não sabe nem escrever. O que as redes sociais hoje em dia têm a ver com isso? Porque é muito filtro, é muita vida que não é aquela. O que tu faz essa combinação aí hoje em dia, com aquela carta? É isso, né? Na carta você não tá vendo a pessoa, né? Você só tá lendo a carta. E nas redes sociais é a mesma coisa, você não tá vendo a vida das pessoas, você não tá vendo a pessoa ao vivo. Então é tudo uma grande mentira, gente, assim... as vidas maravilhosas dos influencers, das influencers, os casais lindos, incríveis, que você fala, cara, eu particularmente não acredito em nada daquilo, nada, absolutamente. Para mim é muito chocante, inclusive, vários casais que eu fico olhando, que postam fotos, o amor maior da vida, aí não dá 1 mês, 2 meses, estão separados, estão separando, que brigaram, que eu não sei o quê. Sabe, para mim é uma hipocrisia muito grande, assim, muito grande. Eu, apesar de usar bastante, eu não gosto, assim, das redes sociais, eu não gosto dessa hiperexposição. Enfim, eu preferia antes, quando não tínhamos, entendeu? Eu preferia o bipzinho, sabe? A gente marcava as coisas, sei lá, ligava no telefone, marcava os encontros. Enfim, era mais legal ao vivo com as pessoas, né? Mas eu andei te stalkeando nas redes sociais e vi que tu é atuante, mas tu é muito atuante em algumas lutas sociais, né? E eu queria saber qual é a luta social que tu é mais atuante hoje. É tão difícil falar de uma única, porque é tanta coisa pesada e ao mesmo tempo importante para o momento e para a vida e para o futuro. É difícil de falar uma só, sabe? Eu estava até me questionando esses dias, falando, caramba, todo dia é uma coisa que surge, todo dia postando e, né, todo dia é um problema, ou é o problema ambiental, ou é o racismo estrutural maldito, ou é o feminicídio, ou são as crianças, ou é a educação, ou é a cultura. Gente, é tanta desgraça que você fica até meio perdido, entendeu? Muita coisa para resolver ao mesmo tempo, né? Sabe? E eu acho importante a gente se posicionar diante disso tudo, porque são realmente coisas que me afetam diretamente, querendo ou não, sabe? Então, é por isso que eu estou sempre postando e não em benefício de uma única causa. Prefiro ir postando várias e é isso, a luta tem que ser ampla, né? Porque não dá só para resolver aqui e um monte de problema ali do lado. Então é isso. Então, eu defendo as causas negras, as causas LGBTQIA+, o movimento feminista, do meio ambiente, tudo isso, porque eu preciso disso tudo para eu poder sobreviver, e para eu sobreviver bem, sabe? Preciso ver pessoas felizes, eu preciso trabalhar com as pessoas, preciso de um ambiente para poder me alimentar, para poder pensar no futuro para os meus filhos melhor, sabe? Então, não tem como eu me abster de nada disso. Para terminar, tu falou nos teus filhos agora, o que é para o Vinícius ser homem
pai, marido, como é que é ser tudo isso? E ator, ainda um grande ator que o Brasil tem, né? É. Muita coisa. Eu acho que é um ser humano de muitas responsabilidades, né? São muitas coisas que eu carrego junto de mim, né? Principalmente vidas, e eu preciso dar conta com responsabilidade, com carinho, com amor, com respeito. E é isso que eu tento fazer, assim. Tento ser um pai, ao mesmo tempo que eu sou muito incisivo com os meus filhos, né? Porque são 2 filhos homens, e é difícil cuidar de homem. A gente sabe o que é o homem na nossa sociedade, né? Então, eu acho que é nesse momento que a gente precisa transformar, né? Fazer com que essas crianças, principalmente meninos, sigam um caminho completamente diferente do que eu segui, sabe? Até, sei lá, há 10 anos eu era um outro Vinícius, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, sabe? Porque eu fui criado num patriarcado nojento, misógino, assassino, horroroso, entendeu? Então eu preciso desviar esse foco completo dos meus filhos. Então, nesse sentido, eu sou muito incisivo quando eu me coloco com eles para dar uma bronca, conversar, tal. Mas, ao mesmo tempo, sou, claro, amoroso, cuido, divido tudo com a mãe dele, né, no sentido de educação, de alimentação, de roupa, de tudo, sabe? Eu quero ser muito presente, assim, a ausência não me interessa nem um pouco, aliás. Olha, eu vou te dizer que eu já era tua fã, eu era fã daquele menino lá, né? Porque a gente fica com a tua imagem, pô, o cara tá de barba ali, como assim? Chama aí o Josué, poxa! Saudade de Josuézinho. Deve ter muita saudade também dessa fase, né? Mas eu já era tua fã, fiquei mais ainda, tá? Porque tem gente que tem conteúdo, né, pra gente entrevistar. Eu gostaria de falar mais ainda contigo, provavelmente podemos ter mais conversas, né? Opa, sem dúvida. Se Deus quiser, aí de outros trabalhos, também tá aí na matéria que a gente colocou os teus trabalhos. E quero te agradecer muito em nome de toda a equipe do Instituto Mulheres Jornalistas. Muito obrigado, Vinícius, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco com vocês e parabenizar pelo trabalho bacana e bonito e guerreira no caso de vocês, que estão sempre fazendo, né, em busca das melhores informações, de conscientizar. E é isso, né? Jornalismo só com mulheres também é fundamental, porque é de uma perspectiva muito única, muito particular, e ao mesmo tempo que é sobre vocês, é também muito amplo, né? De uma perspectiva feminina. Eu acho que falta muito ainda, infelizmente, acho que não só para o nosso país, mas como para a sociedade no geral. Parabéns, obrigado pela oportunidade mais uma vez.